Fala pessoal, aqui quem fala é o Vinícius Vale do canal Talk Suders. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse agente de AI que vem conquistando o mercado aí, vem trazendo aí muitas coisas interessantes e muitas coisas problemáticas, né? Que é o OpenClaw, né? O agente de AI aí que tem aí trazido, né? Uma série de assuntos, né? Hoje em dia se a gente abre o LinkedIn, todo mundo fala do OpenClaw, né? A maioria deles não deve nem ter lido a documentação. Então o que a gente vai fazer aqui, tá? Vou mostrar para vocês o que eu tenho feito usando o OpenClaw e como ele tem me auxiliado no meu dia a dia como um agente de AI, né? Para quem não sabe, eu sou professor e coordenador, então eu uso o agente para me auxiliar na definição de cronograma, para se comunicar com professores, para fazer ajudar, né? Tirar dúvidas com os alunos, etc, etc, etc. Então eu vou trazer um pouco dessa minha vivência com o OpenClaw aqui para vocês. Para quem não sabe, o OpenClaw ele tem uma instalação bem simples, tá? Basicamente uma linha de comando, então eu vou mostrar aqui para vocês. Só para a gente começar, antes da gente iniciar efetivamente, é importante lembrar que nunca instale o agente de AI na sua máquina física diretamente. Faça via Docker ou via máquina virtual. No meu caso aqui eu estou usando a máquina virtual com Ubuntu, então já conectei nela via SSH e agora eu vou fazer a instalação do OpenClaw. Então vou executar aquele comando que eu acabei de copiar na página e vamos esperar aí a instalação dele, tá? Uma coisa interessante do OpenClaw, enquanto ele está instalando ali, é que ele tem o que ele chama de Multi-Agent Routing. O que seria? Você teria um agente principal e esse agente principal conseguiria chamar agentes, mini-agentes, digamos assim. Por que é interessante? Porque muita gente está reclamando que o OpenClaw ele gasta muitos tokens para se comunicar com a LLM. E ele faz isso porque ele tem umas regras que eu vou mostrar para vocês que ele segue, né? Ele tem lá a definição do usuário, a definição de soul, né? Que seria a configuração interna dele, tem lá o memory e uma série de outras MDs ali que de certa forma ele utiliza. Agora o mais interessante disso tudo é que se você tem um agente principal e esse agente principal roteia as necessidades para os mini agentes, significa que você pode ter agentes específicos para fazer determinados trabalhos. Então você vai definir skills específicas para cada agente. Então dessa forma você diminui, né, digamos assim, a quantidade de contexto necessário para a LLM entender, tá? Deixa eu tirar aqui a minha câmera, né, porque eu acho que não faz sentido eu ficar aparecendo. Então vamos entrar aqui no início de tudo, tá? Então se a gente observar aqui o OpenClaw, tem aqui a tela inicial dele de segurança, né, onde ele fala aqui alguns avisos, né, onde ele fala que para você trabalhar com arquivos com par, né, com pairing, é importante que você use listas de permissão dentro de sandbox, né, e etc, 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 tá? Então aí você pode executar esses dois comandos aqui que ele meio que te dá um auxílio sobre as coisas que precisam ser corrigidas. Então a gente vai vir aqui, eu vou falar que sim, que eu conheço, vou fazer aqui um Quick Start, vou usar aqui o OpenAI com API, deixa eu pegar aqui a API, deixa eu copiar aqui essa API, deixa eu colocar aqui. Se quiser copiar a API e testar, pode copiar, tá, gente? Vai estar revogado até a gravação do vídeo. Então, isso aqui é inútil para vocês aí. Mas se quiser tentar, fica à vontade. Outra coisa é o LLM que eu vou usar, tá? É importante definir uma LLM correta. Por quê? Porque como ele usa muito contexto, ele envia muitos tokens, dependendo da LLM que você selecionar ali, da versão que você selecionar, você pode ter problema de limite de contexto, né? Limit rating, coisas do tipo. No caso, eu fiz os testes aqui com o GPT-5, tá? Ou com o GPT 5.1, acho que tanto faz, e eles têm trazido ali uma performance bem interessante. Outra coisa são os canais. O que são os canais? São formas de comunicação fora, né, da máquina. Seria você se comunicar com o seu agente via Telegram, WhatsApp, Discord, Google, etc, etc, etc. No meu caso aqui eu não vou deixar nenhum configurado, porque são configurações tão simples, né, e na prática não oferece nenhuma vantagem aqui para nós nesse primeiro momento. Então vou skipar. Depois ele me pergunta aqui das skills. A gente vai entrar nos detalhes das skills posteriormente, tá? Porque as skills são basicamente as definições das capacidades que o agente consegue fazer. Então, por exemplo, você quer que ele acesse as ferramentas do Google, né? O Drive, o Gmail, o Calendar, o People, você vai precisar de um skill, tá? Então você precisa da ferramenta que se comunica com o Drive, aí a gente vai instalar um pacote, e ao mesmo tempo a gente precisa do que seria o prompt, que tem a habilidade de entender, né, o que seria as ferramentas que a gente instalou, para que ele possa saber usar ali, né, o acesso ao Gmail, ao Calendar, etc, etc, etc. Então nesse momento eu vou deixar aqui nenhuma, porque a gente vai instalar isso posteriormente. Maravilha. Ele vai fazer aqui a instalação do gateway, aí no final na prática que ele finalizou a instalação, tá? E agora ele pergunta
se eu quero acessar, né, o bot via terminal, que é o que eu recomendo, tá? Até porque ele tem ali um padrão de gerenciamento melhor. Ou eu posso fazer via web, né? Eu particularmente não aconselharia ninguém a usar web, tá? Até porque por mais que o chat funcione bacana ali na web, quando você precisa fazer alguma configuração, alguma modificação, você vai fazer via terminal porque é mais prático, mais garantido, tá? O terminal pela web ali talvez não funcione legal. Pelo menos nos testes que eu fiz, toda a modificação de configuração ou alguma coisa que eu tive que fazer um pouco mais ajustada, quando eu fiz pela web não funcionou. Eu tive que fazer via terminal, tá? Então eu vou fazer aqui o acesso via terminal. Aí ele vai iniciar e quando ele inicia acontece algo interessante. Ele chama um arquivo chamado bootstrap.md. Esse arquivo bootstrap.md é basicamente o início de tudo, né? É o start do boot. Aí basicamente ele fala isso aqui, olha. Ele vai me perguntar quem eu sou, meu nome, endereço, coisas iniciais, né? Até porque ele precisa me conhecer. E a partir daí ele vai preencher o que seria a identidade e o user, tá? Que seria um arquivo de configuração, né? Que ele vai usar para enviar para a LLM. A identidade é quem ele é. E o user é as configurações do usuário, no caso eu. Tá? Então é ali que vai definir quem eu sou, as informações que eu quero que ele me ajude, como que a gente vai trabalhar junto, etc, etc, etc. Tá? Então vou começar aqui pequeno. Vamos começar aqui, ó. Olá. Olá, Pan. Eu sou Vinícius Vale, também conhecido como Suders. E você será a minha assistente virtual que irá me auxiliar no gerenciamento e controle de cronogramas das aulas de MBA. Preciso que seja, né, assertivo e no caso responda, né? E responda aos alunos e professores conforme dúvidas de cada um. Usaremos o Gmail, Drive, Sheets, Docs, Calendar, Peoples e WhatsApp, não, tem o Classroom também. Classroom e WhatsApp para interagir com as pessoas. Ponto. Beleza. Então agora ele vai entender mais ou menos ali o que eu escrevi e a partir dele ele vai preencher a identidade e o user dele. Tá? Então beleza. Deixa ele rodar aí, deve demorar uns 15 segundos talvez. Perfeito, Vinícius, ou Suders, sou a Pan, então, assistente virtual, parará, organização dos cronogramas de aula, integrar, beleza. Aí aqui ele vai perguntar o estilo, né, que eu quero que eu responda, informações do calendário e coisas, etc, etc, etc. Beleza, depois a gente entra mais aqui nesses assuntos, né, porque aqui agora a gente teria que preencher mais coisas. Como eu já tenho isso preenchido, eu vou simplesmente ignorar por agora. Antes da gente continuar, eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante. Quando a gente está trabalhando no terminal, a gente tem esse contrabarra aqui. Nesse contrabarra, a gente tem aqui, né, o agente principal, né, os agentes, e eu tenho aqui as sessões. O session, para poder trocar de sessão. O que é trocar de sessão? Imagina que você está tendo uma comunicação com o seu agente, pedindo para ele fazer uma determinada tarefa, e você quer que ele faça uma outra tarefa completamente diferente da primeira. Você não vai simplesmente mandar ele fazer a alteração em cima do que você já está trabalhando, não. Você vai abrir uma sessão nova e a partir dessa sessão nova você vai se comunicar com ele. Porque aí ele vai separar os contextos de maneira mais inteligente. Esse é um ponto importantíssimo para que você tenha aí um gerenciamento bacana de uso de tokens e da ferramenta, tá? Outra coisa interessante. Tem aqui também o reset. O reset é para quando você quiser resetar a sessão. No caso aqui, se eu usar o reset aqui agora, ele reseta a sessão. Basicamente, ele esquece tudo que, de certa forma, a gente estava trabalhando. Maravilha. Outro ponto bacana é que eu tenho aqui um cara chamado Compact, na verdade. O que esse Compact faz? Conforme a gente interage com
a LLM, ele vai gerando uma série de tokens, né? E esses tokens vão só aumentando e chega um momento que ele fica usando muito token e na maioria das vezes você não precisa disso. Então você usa o compact para que ele compacte, né, o contexto, para o contexto ficar um pouco menor, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas iniciais para que a gente possa começar aí o nosso trabalho. Deixa eu dar um compaction aqui, só para a gente ver o funcionamento. Apesar que ele não vai diminuir nada, porque não tem nenhum token aqui inicial, então na prática não tem o que mexer, né? Então beleza, então, vamos sair aqui, Ctrl C 2 vezes, e a partir de agora a gente vai ver o que ele escreveu dentro dos arquivos, né, inicialmente. Então vamos abrir aqui o OpenClaw, dentro de Workspace. Aqui dentro de Workspace tem esses arquivos aqui, ó. Agent, Heartbeat, Identity, né, para a identidade dele, Soul Tools User. Vamos dar uma rápida olhada nesses arquivos, só para a gente entender aí o que eles fazem, né? Deixa eu fazer VLS. Opa, fazer VLS aqui que é melhor. Ó, aqui basicamente é o que o agente faz, né? Que é basicamente o início de tudo. Olha que ele tem um bootstrap aqui, ó. Então se o bootstrap existe, é o certificado de nascimento dele, e eu posso apagar ele depois que eu executo esse cara. Então eu poderia remover esse bootstrap dos arquivos, tá? Que é importante que você faça isso. Então basicamente o que ele vai fazer, né? Sempre que o agente for inicializado, ele vai ler o arquivo de soul, vai ler o arquivo de user, e se ele tiver uma memória com a data específica, né, do dia ou do dia anterior, ele vai trazer esse contexto. Então toda vez que você interage com ele vai sempre trazer a memória do dia e do dia anterior. Essa memória é uma memória temporária, é um diário das execuções que ele fez. Sempre que você precisar ter informações que são de longo prazo, informações do tipo acordos ou definições que você fez com ele, né, contratos que você fez com ele, isso vai ficar registrado dentro do Memory MD. É o Memory MD que vai ter essas informações de longo prazo, tá? É aqui que a brincadeira acontece de verdade. Maravilha? Então vamos avançar. Então a gente tem aqui, bom, esse arquivo aqui na prática não tem mais muita coisa interessante, é só detalhes, né? É um prompt aqui feito para atender a necessidade do agente, tá? É um prompt bem grande. Vamos sair dele aqui. Vou entrar aqui agora no... Deixa eu ver aqui agora. No Heartbeat não, porque o Heartbeat não tem nada. Vamos aqui na identidade. Vamos ver o que ele se identificou aqui, ó. Ele falou, ó, ele identificou que o nome dele é Pan, que ele é um assistente virtual focado em harmonização acadêmica e suporte à comunicação. Ela é direta, organizada, confiável, com explicações objetivas e sem enrolação. Ponto final. Então, ou seja, essa é a definição do que ele é, do agente, qual que é o papel dele. Lembrando que o agente principal é esse cara aqui. Se a gente for criar mini agentes, cada mini agente também vai ter a sua identidade, a sua soul, ferramentas, etc, etc, etc. Tá? Vamos ver o user. O que ele colocou no user? Ó, no user ele colocou meu nome, né? Ele falou que eu posso ser chamado de Vinícius ou Sudors, ele dele, São Paulo, aí tem algumas notas aqui, né? Etc, etc. Obviamente que isso aqui está bem simplificado, tá, gente? O ideal é que você descreva com mais detalhes para que você tenha um agente que realmente saiba o que você precisa, tá? Outro ponto importante. Se você tem dificuldade do que você vai preencher aqui, usa a própria LLM para ela te ajudar nisso. Então, você chega lá na LLM e fala, olha, eu quero montar aqui um prompt preenchendo tais informações dessa forma. Deixa ele preencher, você copia e cola ali. Maravilha? E agora vamos ver por último aqui, né? Só para a gente aproveitar a ordem que a gente está seguindo aqui, o Tools, né? Que são as ferramentas que ele pode usar. Nesse caso aqui eu não configurei nenhuma, mas eu poderia configurar, por exemplo, o nome das câmeras e localizações, conexões de AV/SSH, preferência de uso de voz, etc, etc, etc. E agora, por último, é o... Agora, por último aqui é o... Cadê o uso? A gente já falou, tools a gente já falou. O memory ele ainda não registrou, porque na prática eu ainda não pedi para ele registrar nada, né? Mas a ideia é que futuramente a gente registre esses caras. Bom, antes da gente começar qualquer coisa, né? Porque se a gente for começar a usar o agente aqui, a gente vai precisar fazer uma série de configurações antes. Então, antes de a gente fazer essas configurações, vamos dar uma olhadinha aqui nas configurações do OpenClaw. Mas antes da gente entrar aqui na documentação, na verdade, deixa eu só falar do canal TalkSuders. No canal TalkSuders eu tenho vários cursos, todos gratuitos, fica à vontade para assistirem, tá? Para quem quer aprender mais a mexer com Linux, tem aqui, é interessante vocês aprenderem, até para vocês usarem de forma adequada. E para quem quiser aprender um pouco mais de engenharia ou banco de dados, também tem os cursos aqui, beleza? Então só para dar uma forcinha aí, quem não se inscreveu, se inscreva. Se quiser comentar, isso ajuda
bastante aí com a gente. Tá? Então, para entrar nele aqui, OpenClaw TUI, né, que é o terminal de interface gráfica, e a partir daí a gente continua avançando, né, com as interações que a gente estava avançando. Então, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou mostrar para vocês, né, o meu ambiente já funcionando, e vou usar o meu ambiente, né, porque se eu for configurar tudo do zero aqui, eu vou gastar muito tempo, né, porque configurar módulo, instalar os skills e tal, é um pouco chata, né, sem contar a parte de ficar dando permissão lá no Google, né, na API do Google, né, para poder me conectar via driver, etc, etc, etc. Então eu vou pular essa parte para a gente poder ir direto aqui para o que interessa. Maravilha? Fala, pessoal. Então eu voltei aqui agora eu trouxe aqui o meu agente que eu uso no meu dia a dia, tá? Só antes da gente avançar, eu vou mostrar algumas coisinhas, tá? Aqui é o Cloud Hub. Esse Cloud Hub é um hub de skills, tá? Na prática, ele nada mais é do que um arquivo MD. Se você for parar para olhar, ele é um arquivo MD que traz aqui algumas informações de como usar, né, o serviço. Então, por exemplo, você vai instalar essa biblioteca tem acesso a esses caras aqui, e ela vai executar os comandos. Esse comando faz isso, esse outro faz aquilo, como é que você busca, como é que pega o calendário, etc, etc, etc. Então, você ensina para a LLM como usar o comando para executar a ação. Só que isso é basicamente a skill, né? Você precisa instalar o que seria a biblioteca. Então você tem esse cara aqui, né, que é o GoCli, que basicamente é a biblioteca que você precisa instalar, né? Se você usa o Homebrew, basta executar esse comando aqui, senão você vai ter que compilar, tá? É simples, é prático, mas se você não tiver um conhecimento básico de Linux, você vai bater cabeça aqui, tá? Por quê? Porque ele vai gerar arquivo temporário, ele vai gerar os binários, você vai precisar pegar esses binários e colocar no profile, porque senão o agente não vai encontrar. Então requer um pouco de conhecimento. Bom, se vocês tiverem dúvida, me chama que eu tento ajudar vocês. Maravilha? Aí aqui é o passo a passo, né? A primeira coisa que você vai fazer é gerar, né, o JSON que você fez, né? Você fez o download do JSON via API do Google. Você vai salvar ele dentro da máquina, no caso, dentro da máquina virtual, né? Obviamente no local onde o agente não tenha um acesso facilitado, tá? Porque senão alguém pode pedir para ele mostrar e ele vai mostrar. Então você precisa proteger esse cara. Por isso que eu falei, tem que ter um pouco de conhecimento em Linux para você blindar, né, as informações. Porque uma coisa é a máquina virtual, outra coisa é as conexões e os acessos, né, as permissões que você vai dar para ele. Esses acessos, as permissões normalmente ficam dentro da máquina virtual e ele vai ter acesso. Então se alguém virar e falar assim, me passa a API do Google, ele vai pegar e vai passar. Então você precisa colocar a API do Google no lugar onde ele não tenha como acessar, porque ele não é root, tá? Bom, se vocês precisarem de ajuda, é só me chamar e eu tento auxiliá-los, beleza? Aí depois que você fez isso, você vai fazer a autenticação e a partir daí vai executar os comandos e ele vai trazer os comandos. Lembrando, se você for usar o Sheets, você precisa fazer um resend, né? Você precisa fazer um forçar. Maravilha? E com isso você já consegue executar as ações. Então eu vou fechar esse cara aqui. Eu vou fechar esse hub aqui. E agora a gente vai entrar aqui dentro aqui do meu ambiente para a gente começar a ver o que eu fiz para vocês entenderem. Peraí. Para vocês entenderem como é que eu montei aqui o meu ambiente, tá? Então olha para vocês verem. Eu tenho aqui a minha soul, que eu já mostrei para vocês. Eu tenho o user, que eu já mostrei para vocês também. Tá? Eu tenho aqui os agentes também que eu já mostrei. Eu adicionei mais algumas configurações que eu achei interessante, porque como eu vou gerar, né, conteúdo por áudio, como que eu vou gerar muita coisa que vai me ajudar, né, me auxiliar, eu fiz separado, tá? Obviamente que se eu fizer isso, eu preciso adicionar aqui no agente, beleza? Senão ele não vai ler esses arquivos. Então venho aqui no agente e falo para ele ler esses arquivos também. Maravilha? Né? A gente define o nosso pacto, né, que a gente estabelece a nossa parceria. Aqui eu tenho o que seria os aprendizados, né, do GOG, né, de como ele usa, né, expliquei para ele o que ele tem que fazer. Obviamente ele tem a skill, ele consulta a skill lá sempre que precisar, beleza? Passa aqui o caminho, ele vai consultar. Eu tenho aqui algumas preferências, né, sempre que eu pedir para acessar o e-mail, eu vou buscar na caixa principal do Gmail padrão, no e-mail da Sudors, vou adicionar uma cópia para mim, né, porque eu quero acompanhar o que o agente está fazendo. No cronograma, ao apresentar as aulas, eu sempre tenho que trazer essas informações. Aí aqui embaixo tem um padrão, né, de leitura do arquivo, né, como é que ele vai ler o arquivo, etc, etc, etc.
E aqui vem as informações, né, do que seriam os professores, tá? Eu vou até... Depois eu vou ofuscar isso aqui. Aí tem aqui também as políticas, né, do que é permitido ou não ele fazer. E eu tenho aqui as informações de nota fiscal, né? Sempre que eu precisar gerar nota fiscal para mim ou para algum professor, eu já tenho aqui as informações. Outra coisa que eu tenho aqui também é a política de atuação dentro do WhatsApp, né? Como é que ele vai atuar dentro do WhatsApp com os professores. Lembrando que qualquer exceção à regra ou algum conflito, ele vai me acionar. Beleza, então aqui a gente já tem aí o que seria o processo inicial. Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai pedir para ele olhar o cronograma e vamos ver o que ele vai nos oferecer, né? Então vou abrir aqui a interface. Opa. Vou abrir aqui a interface. Aí eu viro para ele e falo, olha, eu sou esse professor, preciso alterar minha aula do dia 1 do 4. Ele, beleza, vamos ajustar. Para eu consultar o cronograma, propor opções dentro da janela permitida de atrás da semana, pode me confirmar a turma, a disciplina, se prefere antecipar ou postergar ou alguma disponibilidade de dias nessa aula? Ah, tá, beleza. Aí eu falo, olha, DE, a disciplina, e eu preciso postergar, eu preciso que a data seja para frente. Aí ele, beleza, eu vou checar o cronograma e já te retorno. Aí ele vai checar o cronograma, aí ele fala o que ele fez, né? Que ele executou lá o GOG, né? Aquela biblioteca que a gente instalou. Ele achou os arquivos lá dentro, né? Ele localizou, né, algumas informações do cronograma, etc, etc. Me trouxe, né, algumas coisas, que ele faz o download, etc. Porque nesse caso aqui não é um Sheets, é um Excel, né? Por ser um Excel, ele vai trazer para minha máquina e vai executar de dentro da minha máquina, o que é até vantajoso. Beleza, ele traz aqui algumas opções aqui, beleza. Aí ele me traz, né, as informações que ele encontrou, né, aqui, mas nessa prática que esses aqui não me interessa. As disciplinas, as aulas, maravilha. Aí ele trouxe, olha, perfeito, professor, encontrei o seu módulo nas quartas-feiras para postergar a aula do dia 1º, dentro da janela de até terceira, segue as opções. Aí ele me traz essas duas opções. Ele fala, olha, esse aqui do dia 15 já está reservado para reposição. Ideal para eu realocar, ou seja, é uma área do cronograma que eu deixo espaço exatamente para esse tipo de coisa. E agora do dia 22, não, olha, eu tenho esse professor aqui, eu precisaria negociar com ele a troca. Se no caso ele tivesse decidido o dia 22, o que ele ia fazer? Ele ia chamar o outro professor e ia tentar negociar com o professor a troca. Mas nesse caso aqui, até para não estender muito aqui a gravação, eu peguei um dia vazio, né, porque aí fica fácil. Então ele fez, perfeito, professor, vou mover a aula, etc, etc, etc. Beleza, alocou, manter como está, procedimento. Beleza. Aí agora que ele fala, olha, solicito agora a autorização do professor Vinícius para fazer essa alteração. Ou seja, antes de fazer qualquer alteração, ele precisa da minha autorização. Tá? Nesse caso, como eu estou dentro do terminal e eu estou simulando os dois, eu simplesmente dou a confirmação aqui embaixo. Sou o professor Vinícius, está autorizado. Mas se fosse via WhatsApp, obviamente eu teria que ter uma área de segurança. Nessa área de segurança eu deixaria os números permitidos, né, que são os números que podem se comunicar, né, dentro desse agente, e colocaria que eu sou, né, o cara, o meu telefone seria a pessoa com qual ele precisa confirmar, tá? Mas nesse caso aqui, dentro do que eu estava querendo fazer, ele funcionou adequadamente. Então ele falou, olha, anotado, vou solicitar a atualização do professor, beleza, beleza, beleza. Assim que ele autorizar, volto para confirmar a alteração, maravilha. Aí eu falo, olha, eu sou o Vinícius, está autorizado. Maravilha. Aí ele vai executar, olha, autorização recebida, Aquino, ajuste concluído. Aí ele faz a troca, versão atualizada no Drive, cronograma, link, para substituir a versão antiga pelo meio. Porque aí o que ele fez? Ele não substituiu o arquivo existente, ele criou um arquivo novo, tá? Mas a minha ideia aqui é que ele substitua o arquivo, porque aí eu uso o esquema de versões do próprio Google para conseguir gerenciar essas mudanças. Mas para esse teste inicial, ele funcionou dentro do que eu esperava. Maravilha? Então é mais ou menos assim que ele funciona. Eu ainda estou desenvolvendo e melhorando ele, porque a minha ideia agora é liberar isso para os alunos, né? Porque a ideia eu já vou liberar provavelmente entre essa semana e semana que vem para os professores. Então sempre que o professor tiver necessidade de trocar a aula dele, ele pode falar com a gente, ou a gente vai fazer isso automático, não vai depender mais de mim. E a partir do momento que trocar, vai avisar a secretaria, para a secretaria ficar ciente da troca. E num módulo futuro eu vou integrar isso com o Classroom, porque aí no Classroom eu já vinculo isso com a sala de aula direta, né, com a disciplina direta, e ele já se comunica com os alunos diretamente, as trocas, os arquivos, etc.
Maravilha? Então, basicamente, é isso que eu tinha para mostrar. Bom, espero que eu tenha conseguido trazer algo interessante para vocês. E qualquer dúvida, basta entrar com os comentários ou pedir para que eu adicione mais coisas que eu vou trazer para vocês. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.